Estão felizes? Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar um texto que está lá no livro de Salmos 42. E eu já estava um pouquinho nervoso, porque todas as vezes que a gente ministra a palavra, pelo menos eu sou assim, tem pessoas que têm um pouquinho mais de facilidade, eu fico bem nervoso, irmãos, bem mesmo. Mas é verdade. E eu cheguei aqui, aí eu vi a irmã Regina. Onde é que está a irmã Regina? Está ali. E ela falou assim: não, eu vim aqui te ver pregar. Assim, Jesus amado. A irmã Regina, para quem não conhece, é mãe do vereador, muitos anos, o Maurílio Moraes. Uma mulher de Deus, irmãos. Uma mulher de Deus. Você pode ter certeza que a mansão dessa mulher lá na eternidade vai ser bonita, tá? Ô mulher que tem galardão. É um exemplo, sempre foi um exemplo para minha família, Meus pais admiram muito ela, é uma mulher muito, muito querida, amada, conhecida na cidade. Irmã Regina, a senhora poderia ter ficado quieta, não ter falado isso. Uma responsabilidade, mas da mesma forma nós queremos te receber nessa noite, nosso coração se alegra, entendemos que aqui não é a Igreja Batista Filadélfia, temos isso por formalidade, mas aqui é a Igreja de Jesus, nós pertencemos à mesma igreja, Vamos morar no mesmo lugar daqui a algum tempo, eternamente. E se durante um tempo 4 paredes estão nos separando, aos domingos, vai chegar um tempo que isso não vai acontecer mais. Amém? Nós vamos morar eternamente com o Senhor. Amém? Você crê nisso, meu querido? A realidade da eternidade é presente. Nós vamos estar com o Senhor. E o que vai acontecer na eternidade? Nós vamos estar com Jesus e com os irmãos. Isso que vai acontecer lá. Lá não vai ter dor, não vai ter pecado. Lá não vai haver angústia. Vamos estar com um corpo glorificado, mas a eternidade se resume em estar diante da presença de Jesus e diante dos irmãos. É isso, Romualdo. Por isso a pessoa que tem dificuldade de estar com os irmãos e com Jesus, eu não sei o que vai fazer na eternidade. Está procurando o lugar errado. A eternidade é isso. Talvez está procurando um sossego, para a sua alma. Estou procurando um alívio para as minhas dores. Não. O alívio para as nossas dores não está num lugar, está numa pessoa, em Jesus Cristo. Amém? Ele é o verdadeiro alívio. Eu quero ler com vocês esse texto. Salmos 42, verso 1. Como a corça brama ou anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face, Deus. Ele faz uma pergunta. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Se ele está falando que a sede é por um Deus vivo, é porque existe um Deus morto. Existe um Deus que as pessoas têm em suas mãos. Um Deus, como diz o Salmo 115, que tem olhos, mas não veem. Que tem ouvidos, mas não ouvem. Que tem mãos, mas não apalpam. Que tem pés, mas não andam. O salmista aqui diz que ele tem sede por esse Deus vivo. E esse salmo, para quem não sabe, foi escrito. O salmo é uma música, irmãos. É uma composição de uma canção, uma melodia, algo que eles ofereciam a Deus. Foi escrito pelos filhos de Corá. Não é um salmo de Davi isso aqui, tá, gente? Filhos de Corá eram levitas. Levitas eram oriundos de uma tribo que eram responsáveis pela organização, manutenção e trabalho no templo.
E esses caras, eles ficavam adorando ao Senhor muitas vezes de forma contínua. Davi, quando ele institui e traz a Arca da Aliança para Israel, ele cria um turno de 24 horas de adoração. E quem eram os responsáveis por estar adorando nesse turno? Os levitas, os sacerdotes. Os sacerdotes eram da tribo de Levi. E continuamente essas pessoas ficavam oferecendo palavras a Deus. Eu, quando leio os Salmos, certamente você que está acompanhando a leitura da Bíblia, né? A gente está no livro de Salmos agora. Você não vê nenhum salmo escrito para pessoas. Salmo é um cântico, é uma música. Ou seja, você não vê nenhuma música cantada para pessoas. Todas as músicas, todas as melodias eram cantadas e escritas para Deus. Essa era a essência do salmo. Mas por que tu estás falando isso, Dani? Porque hoje, não hoje, mas já há algum tempo, as pessoas estão acostumadas a cantar músicas evangélicas para pessoas. As pessoas, eu sempre falo isso e sou repetitivo porque é uma realidade. As pessoas, a igreja, você e eu, nós não somos dignos de culto. Nós não fazemos culto para as pessoas. Nós fazemos culto para Deus. Você está aqui porque você ama os irmãos. Você está aqui porque você quer ter um relacionamento e comunhão com os irmãos. Mas isso que você faz é para Deus. Amém? Isso precisa ficar muito claro. Então o louvor não é uma bênção quando você sente um arrepio. O culto não é uma bênção quando você sai chorando e aquilo toca no teu coração e você com sensações de êxtase fala assim, nossa, que culto maravilhoso. O culto é para Deus, irmãos. O seu questionamento e o meu questionamento todas as vezes que nós saímos da reunião pública é perguntar para Deus, o que tu achaste do culto, Deus? O Senhor se agradou da música? Não da música do cara que toca violão, da minha música. O Senhor se agradou do momento da minha adoração? E esses levitas, eles escrevem, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Tem uma canção que a gente durante muito tempo cantou. Quem conhece a canção aqui? Às vezes as pessoas nem conheciam o salmo, mas conhecem a música. E não tem nenhum problema com isso, tá? Acho que é do Fernandinho, né? Se eu não me engano. E essa canção, existe uma essência, esse salmo existe uma essência no que está falando. E a Bíblia, ela faz uma comparação dessa sede por Deus, da mesma forma que a corça anseia pelas águas. Você já se perguntou por que a Bíblia compara com a corça e não com a águia? E não com um leão? E não com uma ovelha? Por que a comparação é em cima da corça e não de outro animal? Existe um porquê, irmãos. Esses homens falavam para Deus e tocavam e cantavam, Senhor, assim como a corça, nós sabemos que ela é sedenta por águas, nós sabemos o desespero dela por águas. Da mesma forma que ela anseia por águas, assim nós temos sede de ti, é um desespero. A sede da corça, irmãos, é desesperador. Não se baseie por aquilo que eu estou falando, depois você vai pesquisar. Eu não sei se o Animal Planet já trouxe algum documentário sobre a corça, mas poderia trazer. A corça, ela tem uma sede desesperadora. É uma sede que está acima de quase todos os outros animais. Ela fica eufórica. E ela, irmãos, eu fui pesquisar isso, ela grita quando ela está com sede. Eu não sei exatamente, eu não consegui achar no YouTube lá o grito da corça, mas
os entendidos que pesquisaram sobre o animal falam que o grito dela é constante. Vamos imaginar, irmão. E ela fica gritando e gritando e gritando e de forma contínua grita quando está com sede. Ela não grita porque estão matando ela, ela grita porque está com sede. A corça, ela não bebe água em qualquer lugar, sabia? Diferente de vários animais que estão na selva, que estão nos lugares soltos, tem uma poça d'água lá, eles vão lá e tomam água daquela poça. Tem qualquer rio, eles vão lá e tomam água daquele rio. A chuva veio e criou um poço d'água, eles vão lá e tomam água. A corça não. A corça, ela só bebe água em nascente. Sabia, irmãos? Só em nascente. Ela vai direto na fonte. Não é qualquer água que satisfaz a corça. Não é qualquer água que traz satisfação a ela. Assim como a corça anseia pelas águas. Tem um sentido, irmãos. Geralmente a corça, ela vai procurar água nas fontes, nas nascentes. E às vezes ela vai até as montanhas muito altas. E ela sobe lá em cima e volta. E ela fica procurando de forma contínua a nascente. Ela pode durante um momento enxergar uma pequena corrente de água, mas a sede dela, a busca dela é pela nascente. Será que existem pessoas que bebem água de qualquer lugar hoje? O salmista faz essa comparação que nós temos, que ele tem sede por Deus, né? Ele compara Deus com água. Será que existem pessoas se satisfazendo em qualquer poço, por qualquer mensagem, por qualquer conteúdo? Queridos, nós precisamos entender que as pessoas, elas não precisam de uma boa palavra. As pessoas não precisam de uma boa palavra. As pessoas precisam de pessoas que vivam bem aquilo que estão pregando. Essa é a grande necessidade do ser humano hoje. Porque nunca se foi pregado tanto o Evangelho como se tem sido pregado hoje. Você conversa com todas as pessoas já ouviram falar de Deus. Pelo menos eu não conheço, irmãos, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Eu não conheço. Todo mundo já ouviu falar. Ora e outra, as pessoas frequentam uma igreja. E por que as pessoas não se relacionam e não se aproximam com Deus? Porque elas não têm necessidade de uma boa palavra, elas têm necessidade de modelos que vivam essa palavra. E por que eu estou dizendo isso, meu querido? Só vai ser modelo para alguém quem tem sede de Deus. Só vai ser modelo para alguém quem tem sede de Deus. E a sede, geralmente, ela é baseada naquilo que você faz. De forma, coincidência ou não, irmãos, eu estou falando para vocês, eu estou com muita sede agora, sabe por quê? Porque eu estou falando e a minha fala me faz ter sede. Talvez agora nesse instante eu estou falando, você está me ouvindo, você está com menos sede do que eu, de água, H2O, irmãos. Por quê? Porque eu estou em atividade falando e isso requer que eu beba mais água. Quem que você acha que tem mais sede? Um cara que acabou de correr 10 quilômetros ou um cara que está sentado no sofá vendo Netflix? Quem que você acha que tem mais sede? Uma pessoa que está em constante atividade ou uma pessoa que está no leito do hospital, sendo conduzida por soro? Só procura água, irmãos, quem precisa.
Só vai atrás de água quem quer. Existem pessoas que são disciplinadas e não existe nenhum problema nisso. Eu tenho que beber 4 litros de água por dia, então mesmo sem sede você vai e bebe. Você leva a garrafinha de água para o seu trabalho, você leva a garrafinha de água para a igreja, né? Você leva a garrafinha de água onde você está, então constantemente você está bebendo água. Por quê? Porque isso é uma disciplina para você. E você está bebendo não somente porque você tem vontade, mas porque você entende que aquilo é bom para ti. A água é importante para você, a água traz vida para você. Não é necessário o seu pai falar: meu filho, toma água, você não está tomando água, criança. Lá em casa, direto, a Samara fica pegando no pé das meninas, e com razão: vocês não tomam água, vocês não bebem água. E geralmente crianças, gente, vocês que têm criança em casa sabem, geralmente criança não tem muita sede. Você já viu? Criança não tem muita sede. Assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Quem aqui quer ser um modelo para outras pessoas? Tenha sede de Deus, meu querido. Sabe por quê? Porque por mais boas palavras que você tem, por mais boas mensagens que você tem, por mais que você pregue bonito, o que vai matar a sede das pessoas não é você, é aquilo que corre de dentro de você. Você sabia? As pessoas bebem não de você, mas aquilo que corre do seu interior. Por isso que diante de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo veio, eles ficavam pasmos com a mensagem de Jesus, quando Jesus Cristo falava sobre a lei, sobre os princípios. Sabe por quê? Jesus não estava pregando nada diferente, Romualdo. Só que Jesus, ele tinha autoridade naquilo que ele falava, ele tinha vida nas suas palavras, ele tinha sede do Deus vivo, então aquilo que ele falava jorrava como um rio, aquilo tocava no coração das pessoas, porque não era simplesmente ele, mesmo sendo Deus, mas tinha a ver com Deus na vida dele. De verdade, irmãos, eu estou sendo muito sincero, eu me acho muito limitado na minha pregação. E eu tenho pedido para o Senhor, e eu creio que essa deve ser a sua oração. Ah, mas Dani, eu não pego o microfone, mas você pode pregar todos os dias. Existem pessoas que pregam aqui, eu sei. Existem pessoas que fazem a diferença na vida de amigos, de amigas. São pessoas que são usadas por Deus. E eu tenho falado para o Senhor: Deus, eu não quero uma boa palavra, eu não quero, Deus. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu não quero falar bonito para as pessoas, eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero transparecer aquilo que está jorrando dentro de mim, por favor, Deus. A corça, existe uma particularidade nela, que, irmãos, é lindo demais. Ela não tem necessidade somente de beber água. Mas a corça, eu não estou inventando, irmão, isso aqui não é pregação bonitinha para você fazer sentido naquilo que eu quero falar, não, é verdade. A corça, ela não somente bebe água, mas a corça, ela precisa de água para se lavar. Sabe por que a corça, existe uma necessidade gigantesca na corça para se banhar? Porque ela tem um odor muito forte, cheira mal. Será que tem gente como corça aí? A corça, ela de forma constante, ela bebe água, mas quando ela está bebendo água na nascente, ela não vai somente tomar, mas ela mergulha naquela água. Ela entra naquela água e ela começa a se lavar, e existe um objetivo dela fazer. Pelo seu odor ser muito forte, a corça, quando ela está exalando isso, ela é uma presa fácil para os predadores, por causa do odor. E quando ela se lava,
quando ela se banha, quando ela mergulha nessa água, o odor sai. E ela deixa de ser uma presa fácil para quem queria matar ela, para quem queria comer ela. Diz a Bíblia que o nosso inimigo, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. Você acha que não existe um inimigo que quer te derrubar, que quer te abocanhar, que quer destruir a tua família, que quer roubar a tua felicidade, que quer roubar o prazer de viver, o prazer de estar com Deus? Da mesma forma, a necessidade de água para o ser humano é muito grande. Você pode ficar 40 dias sem beber água, ou melhor, sem comer. Jesus ficou 40 dias. Moisés ficou 40 dias. Elias, com a comida de um dia, ele andou 40 dias. Existem homens que jejuam 40 dias e diz a ciência que você pode ficar 40 dias, talvez um pouco mais, sem comida, mas sem água o teu corpo consegue ficar 3 dias, sabia? Por que que você só consegue ficar 3 dias sem água? Porque mais de 70% do teu corpo é formado por água. Existe uma formação no teu interior, que é água. E se você não repor aquilo, teu corpo morre. O teu corpo não é formado por comida, por x-salada, por picanha, por sushi. O teu corpo é formado, a maior parte, por água. Por isso que se você ficar sem água, você morre. Você pode ficar muito tempo sem comida, mas sem água não. Hebreus capítulo 10 diz que tendo a lei a sombra dos bens futuros, não a imagem das coisas exatas. O que está dizendo? As coisas antigas, elas são como sombra daquilo que viria por intermédio de Jesus Cristo. E eu entendo, irmãos, que o mundo natural, aquilo que nós vivemos hoje, é uma sombra da eternidade, é uma sombra das coisas espirituais. Você pode viver sem comida, você não pode viver sem comida. Mas a tua consciência, por intermédio, muitas vezes, de setas malignas, diz que você pode viver sem Deus. Que você pode viver sem o rico alimento, a palavra de Deus. Você pode viver sem isso. Você não pode viver sem trabalhar. Você não pode viver sem dinheiro. Você não pode viver sem a paixão da tua vida. Da mesma forma que a corça, ela se banha, irmãos. Existe uma necessidade no ser humano também de se banhar nessa água. Você pega 10 dias, coloca um homem e um cachorro sem banho. Quem você acha que vai feder mais? Você pega 10 dias, um ser humano e um porco sem banho, quem você acha que vai feder mais? Você pega o animal mais imundo, mais sujo, que pode passar na sua cabeça. Você coloca o homem, o ser humano, e esse animal 10 dias sem banho, quem você acha que vai cheirar mais mal? Meu querido, eu tenho uma notícia para te dar. Sem água você está perdido. Você não vive. Desculpa falar isso, tá, irmãos? Eu me incluo nisso. Você é podre. A sua vida é como um vapor. Os teus planos são como pó. A tua estrutura é como nada. E a tua mente a toda hora diz que você pode vencer isso sozinho. Que você pode caminhar sozinho, que você consegue viver sem Deus.
Assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de Deus. A sede é algo que é provocado, irmãos. E eu entendo que isso pode ser provocado também, provocado no bom sentido. Você pode ser levado a ter sede de Deus, a ter esse desejo pela presença de Deus. Por que quando, há 5 anos atrás, quando você estava naquele retiro espiritual, você saiu daquele retiro e você disse: nossa, eu quero Deus pro resto da minha vida, e Deus é tudo para mim, Ele é o prazer da minha alma, Ele é a melhor coisa do mundo. Deus, se Tu quiser que eu pare de trabalhar, se Tu quiser que eu pare tudo, eu paro, Senhor, porque a melhor coisa do mundo é o Senhor. Você sabe porque você foi provocado naquele retiro. Você buscou a Deus, você ouviu louvores, você ouviu uma palavra, você orou, você jejuou, você se voltou para Ele, então aquilo trouxe um anseio no teu coração. Por que em outros momentos você já não tem tanta sede assim de Deus? Talvez você está bebendo de outro lugar. Eu não sei se eu posso falar isso. Era como se tivesse muitas águas, mas somente uma é pura. Somente uma é cristalina, somente uma pode te saciar. Existe uma água que vai matar a tua sede, você nunca mais vai ter sede. Ezequiel, capítulo 47. Tem um texto que os irmãos conhecem. Verso 1: Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa à banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita, e saiu aquele homem para o oriente. Tu vê que constantemente ele está falando do oriente. A água está vindo de lá, a fonte é o oriente. Que lugar é esse? Tendo na mão um cordel de medir, verso 3, e mediu 1000 côvados, 500 metros, irmão, para você saber. E me fez passar pelas águas que me davam nos tornozelos. Você conhece a música do David Keelan, né? E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam nos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro, um rio, irmãos, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado pelo ribeiro, não se podia passar. É um lugar muito profundo, irmãos, que você não tem mais controle. Nesse lugar você não consegue ir e vir. Nesse lugar, no rio, em águas profundas, você depende totalmente de alguém te sustentando. Porque água pelo tornozelo você consegue caminhar, se você está cansado você senta. Água pelos joelhos, se está muito frio você pode voltar para a beira da margem ali. Está muito frio, deixa eu sair daqui. Mas no rio, irmãos, no meio da correnteza, você é guiado. Imagina um fluxo contínuo, em águas correndo, você não tem força, você pode ser o melhor nadador, pode ser o Luiz Felipe Tutuí, o rei da natação. Contra a correnteza não consegue. Quem conduz é as águas. E o profeta é levado para esse lugar. É engraçado que a gente fala para Deus: Deus, eu quero ir mais fundo, né? A gente canta, né? É uma música eu acho que da Gabriela Rocha, né? Que eu quero ir mais fundo. Irmãos, ir mais fundo, tu não sabe o que estás falando. Leva-me mais perto, onde eu te encontro. Ir mais fundo é difícil, gente.
Giovana, ir mais fundo não tem mais volta. Senhor, por favor, me leva de novo pelas águas, o tornozelo. E ele está ali, verso 6. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores. Imagine a cena, irmãos. De uma a outra banda. Então me disse: essas águas saem para a região oriental. É isso que diz o texto, irmãos. Olha aqui para mim. As águas vinham do oriente, passavam por ali e voltavam para o oriente. Era um fluxo. A água vinha e voltava. A água vinha e voltava. E desciam a campina, e entrando no mar e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Até aqui, irmãos. Que águas são essas? Que sede é essa que o salmista fala que eu tenho sede de Deus e compara Deus com água? E curioso que o profeta fala que as águas vinham de um lugar e voltavam para um lugar. Esse lugar era onde? O Oriente. Abra comigo em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, no princípio, quando Deus formou o jardim do Éden, nós te damos glória, Senhor. Gênesis 2 e 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Não é o jardim do Éden, um jardim no Éden. Éden era um lugar e existia um jardim, um lugar no Éden. E plantou Deus um jardim no Éden, da banda do... E pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Verso 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e tornava em 4 braços. O que acontece aqui, irmãos? Deus fez o homem, Deus fez o jardim, e no meio do jardim havia um rio. Esse rio era uma corrente de água que vinha as águas da onde? Do Oriente. A mesma coisa que Ezequiel está falando. Que águas são essas? E da mesma forma que Ezequiel fala que diante do rio existiam árvores. Imagina a cena, irmãos, na sua cabeça. Um rio e em volta desse rio, desse ribeiro, árvores muito bonitas, frutos maravilhosos. Diz Ezequiel que haviam muitos peixes, abundância nesse lugar, havia vida nesse lugar. O salmista, no número 1, diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como árvore
plantada junto a ribeiros de água, que na estação própria dá o seu fruto. É o mesmo lugar. O lugar onde existe água e um lugar onde existe vida. Um lugar onde existe árvores, um lugar onde existe mantimento. Esse lugar, irmãos, é um lugar reservado para todos aqueles que têm sede de Deus. Só está nesse lugar, esse lugar de abundância. Não estou falando de dinheiro, estou falando de vida, estou falando de prosperidade de vida, de riqueza. Só está nesse lugar quem bebe dessa água. O Salmo de número 46, você vai entender por que eu estou falando todos esses textos. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Verso 4, está ali? Há um rio cuja correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus o ajudará ao romper da manhã. Irmãos, esse rio é o lugar onde nós precisamos estar. Que rio é esse? Que águas são essas? Do que a Bíblia está falando? Que águas são essas? Há quem diga que água é vida. Água é vida. Vida. Não existe vida sem água. Tarso, a gente pode viver sem sushi, cara. Mas sem água não. Não podemos viver. Nós não podemos viver sem água. Eu vou falar algo, e por favor não se escandalize. Você vai entender o que eu estou falando. Você pode viver sem a igreja, mas você não pode viver sem Deus. Ah, Dani, então agora mesmo que eu não vou mais para a igreja. Jesus é o cabeça do corpo. Não existe relação com Jesus sem a relação com o corpo. Não existe você se relacionar somente com uma cabeça. Ou se você se relaciona com uma pessoa. Eu quero ter uma relação com o Romualdo. Romualdo, eu quero só a tua orelha agora. Não. Ou eu me relaciono com o Romualdo por completo, ou não. Quando Saulo de Tarso ele é confrontado por Jesus Cristo, quando ele tem aquele encontro, Jesus Cristo fala para ele assim: Saulo, por que tu me persegues? Mas como assim, Senhor? Eu nunca te persegui, eu nunca te fiz mal, eu só falo bem de Jesus, eu faço postagens maravilhosas de Jesus no meu Instagram. Jesus é a minha vida, Jesus é a saída da minha alma, Jesus é tudo para mim. Como eu te persegui, Jesus? Saulo, por que tu me persegues? Senhor, eu não estou entendendo. Como assim eu te persigo? Eu te persigo. Saulo, você está perseguindo a minha igreja. E quando você toca na minha igreja, você está tocando em mim. Quando você se relaciona com a minha igreja, você se relaciona comigo. Quando você faz bem para a igreja, não para a Filadélfia, para a igreja, você faz bem para mim. Quando você ama a igreja, você ama a mim.
Quando você distrata, você menospreza, você faz pouco caso da igreja, você está fazendo pouco caso a mim. Então, como assim, Senhor? Eu não posso viver sem Ti, mas eu posso viver sem a igreja. As duas coisas estão unidas. A sua consciência, você é dependente do Senhor, mas automaticamente você é enxertado nesse ambiente chamado igreja. Por isso que você não deve ir à igreja. Você deve ir cultuar a Deus, porque você é a igreja. Deus tem me ensinado que nós não devemos convidar as pessoas para ir à igreja se nós não somos ela. Não convide, por favor, irmãos. Não convide as pessoas para ir na igreja se você não é essa igreja. Não fale de Jesus para uma pessoa se você não ama esse Jesus. Se esse Jesus não é tudo para você, se você tem sede desse Jesus. No Evangelho de João, e eu já estou caminhando para o fim. No Evangelho de João, capítulo 4, tem uma passagem que Jesus se depara com uma mulher, a mulher samaritana. E Jesus, quando ele chega naquele ambiente, no poço de Jacó, diz o texto que Jesus estava cansado, provavelmente Jesus estava com sede. Aquelas pessoas que viram a série The Chosen, né? Lembram dessa passagem? É demais, irmãos, é demais. A gente chora todo o capítulo ali, né? Como é que é o capítulo? Não, todo episódio. É algo muito rico. E a mulher samaritana, o encontro de Jesus Cristo com aquela mulher é algo muito forte. Quando Jesus está com aquela mulher, uma mulher que tinha 6 maridos, que já tinha passado por 6 homens, uma mulher que não era muito bem vista em Samaria, Jesus chega diante do poço e um judeu, irmãos, ele não podia estar com um samaritano, muito mais uma mulher. E quando Jesus Cristo fala assim, pô, mulher, me dá água aqui para eu beber, eu estou com sede. A mulher, ela fala assim, mas como tu não pode estar aqui? Eu estou falando aqui no meu português, tá, irmãos? Tu não pode estar aqui, tu é judeu. Se a tua raça te ver aqui, tu vai ser menosprezado. Não. Quem és tu para estar aqui? Mulher, se tu soubesse quem eu sou. Se tu soubesse quem eu sou, me dá água. Verso 10 do capítulo 4, Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias água, e ele te daria água viva. E disse a mulher: Senhor, se tu não tens como tirar, o poço é fundo, onde pois tens essa água viva que estás falando? Eu tenho a água que eu consigo pegar com um balde lá embaixo, mas tu não tens nada. Que água é essa que tu estás falando que tu vais me dar? És tu maior, verso 12, és tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço bebendo dele próprio, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É o rio. Se você crê em mim, se você entender quem eu sou, você vai parar de beber em todos os outros lugares, porque agora do teu interior, não é da igreja, não é do pastor, não é do pregador famoso, não é do congresso, mas do teu interior vai fluir um rio de água viva que jorra para a vida eterna. O mesmo rio, mulher, que existia, que houve, que teve em Gênesis 2, quando meu pai fez o jardim, o mesmo rio que o profeta Ezequiel foi levado, o mesmo rio que o salmista
escreveu no Salmo 46, o mesmo rio está disponível para você, se você entender quem eu sou. Um pouco mais à frente, Jesus Cristo está na festa dos tabernáculos, no Evangelho de João, capítulo 7. Jesus está nessa festa, e essa festa tinha um costume de 7 dias eles comemorar, era um costume judaico. E havia muita dança, muita comida, muita bebida. E no último dia dessa festa, havia um costume, irmãos. Um sacerdote, ele trazia do tanque de Siloé. Tanque de Siloé significa enviado. Ele trazia num vaso de ouro água do tanque de Siloé. Eles estavam no templo em Jerusalém, e ele ia até o tanque de Siloé, pegava aquela água, e ele vinha com uma comitiva, com música, com dança, o sacerdote trazendo aquela água do tanque de Siloé até o templo em Jerusalém. Isso acontecia no último dia da festa. Ele chegava no templo com aquele vaso de ouro, ele pegava aquela água e ele despejava sobre a sua cabeça. O sacerdote, todos os anos fazendo menção àquilo que Deus havia feito com o povo de Israel em Êxodo 17, quando o povo estava no deserto de Sim, morrendo de sede, e eles chegam diante de Moisés não vai morrer de sede, nos dá água. Aí Moisés chega diante do Senhor, Senhor, o que eu vou fazer agora? O que eu faço? Aí Deus fala assim, Moisés, o que tu tens na mão? Aí Deus fala assim, eu tenho uma vara. A mesma vara que abriu o Mar Vermelho. A mesma vara que trouxe pragas para o Egito. Essa vara representa a minha identidade, Deus. Moisés, pega essa vara e fere a rocha. E quando Moisés fere a rocha, sai água da rocha. E o povo bebe daquela água. Irmãos, o povo estava bebendo água da rocha. Que rocha é essa? Que água é essa? E eles, todos os anos, na festa dos tabernáculos. Irmãos, estão entendendo aqui, irmãos? Às vezes, eu quero deixar muito claro. Todos os anos, o sacerdote ele fazia isso no último dia da festa. 2020 era isso, 2021 era isso, 2023, e ano após ano, após ano, após ano, o sacerdote no último dia da festa, pegava aquele jarro de água e despejava sobre a sua cabeça. Diz o verso 37 de João capítulo 7, se o Romero puder botar lá. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. 39. E isso disse ele do Espírito que haviam de ser derramado, havia de ser recebido por aqueles que crescem. Sabe o que Jesus fez no último dia, irmãos? Os caras estavam acostumados com o sacerdote derramando água sobre a cabeça, fazendo menção a Ezequiel, a Êxodo 17. Jesus está falando assim, ó, isso que vocês fazem ano após ano, há muitos anos, está se cumprindo hoje. Se vocês têm sede, não vão mais ao tanque de Siloé e derramem água sobre a sua cabeça. Se vocês têm sede, venham a mim e bebam. Eu sou essa água, eu sou esse rio, eu sou a fonte que jorra direto do trono de Deus, sou eu. Existe vida em mim.
E Jesus falou isso referindo-se ao Espírito que seria derramado sobre todo aquele que cresce. Eu quero te fazer uma pergunta, meu querido. Você quer entrar nesse rio? Você quer viver isso de verdade? Ah, Dani, eu tenho medo. Eu tenho medo de entrar nessa água aí. Deixa eu aqui com as aguinhas pelo tornozelo, por favor, Dani. Existe um lugar que Deus tem reservado para você, um lugar de vida, um lugar de abundância, um lugar de satisfação, um lugar de prazer. Eu estou falando, irmãos, e eu não estou aqui forçando barra. Existem pessoas que estão nesse ambiente, não é porque eu conheço, mas o Senhor fala fortemente no meu coração. Existem pessoas que estão acostumadas a beber água de poça. Pessoas que estão acostumadas a beber água barrenta. Água que durante alguns minutos mata a sede, mas te traz uma doença. Águas que durante alguns minutos te mata a sede, mas daqui a pouco te dá sede de novo e você precisa procurar de novo essa fonte, essa água. Jesus quer te trazer algo, quer te dar algo, que você não vai precisar ir a um lugar. Esse lugar já veio até você e está dentro de você. É o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Sabia que você já é cheio de Deus? Quem pode dizer um amém aqui? Mas por que eu não sou, por que eu não transpareço tanto isso, Dani? Talvez porque eu e você estamos cheios de nós mesmos. Deus não tem como encher alguém que está cheio. Deus não pode encher alguém que está cheio. Deus não pode derramar água sobre alguém que está entulhado. É necessário que você abra um espaço. É necessário que você se esvazie. Por isso, não tem a ver com o quanto você vai receber de Deus. Tem a ver com o quanto você quer se abster de você. Eu não sei se isso, irmãos, me perdoe os teólogos, eu não sei se isso tem base, mas eu não creio que quando nós recebemos Jesus Cristo, quando aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, e nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos o Espírito Santo de nós, eu não creio que o Espírito nos encheu somente 10%, eu não creio nisso. Eu não creio que o Espírito Santo, através de uma vida remida, uma vida que entendeu o que é a cruz, entendeu o que é ela, um pecador, não, eu vou somente 5%. Não, agora esse já entendeu um pouco mais, agora eu vou 25% na vida dele. Não, 100% já está dentro de você. Mas por que você não vive essa plenitude? Por que eu não vivo essa plenitude? Por que eu não estou nesse rio? Por que eu não sinto essa sede? Talvez precisa desentulhar alguma coisa aí dentro. Talvez tenha muito tronco impedindo que o rio corra. Talvez tenha muita sujeira. Não tem a ver com as águas não estarem aí, as águas já estão aí dentro de você. Tem a ver com você querer. O Senhor, Ele tem falado ao meu coração muito. Se eu quero mais de Deus, eu tenho que buscar menos de mim. E isso automaticamente, irmãos, automaticamente vai envolver em renúncia, em morte do eu, em ir para a cruz, em dizer não para vontades. Queridos, quem tem sede de Deus? Quem tem sede de Deus? Se você tem sede de Deus, esse rio está disponível nessa noite para você. O Luiz Felipe, ele vai começar a tocar uma canção. Eu queria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus.
Deus está nesse lugar. O mesmo rio que havia no jardim do Éden, é o rio que está aqui nessa noite. E eu vou te falar, se esse rio te tocar, você vai viver. Se esse rio te tocar, você vai ser curado. Se esse rio tocar em você nessa noite, essa enfermidade vai sair. Deus está nesse lugar. Eu posso sentir a presença de Deus. Deus está aqui. Nós te adoramos. Que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Meu querido, você que quer mergulhar nesse rio, eu queria que você chegasse aqui na frente. Nós vamos orar por você. O Espírito Santo, ele fala muito forte ao meu coração que existem pessoas
que estão aqui que têm medo de entrar nesse lugar. Medo. Existe um temor no coração de algumas pessoas de se entregarem 100% a Deus. Existe algo que eu quero te dizer, em nome de Jesus. Enquanto você não entrar nesse lugar, meu querido, você vai procurar em muitos lugares, essa água que só existe no rio de Deus. Eu nunca vi Jesus Cristo forçar alguém a ter uma vida de devoção com Ele. A Bíblia, ela não apresenta base, e Jesus, ele não força ninguém. Esse é um lugar que está disponível para aqueles que querem. Para aqueles que querem. E não quer dizer que você que está no seu lugar, que você não quer. Não é isso, meu querido. A gente entende. Eu não estou falando isso. Eu só estou falando que existe um lugar que Deus tem reservado para nós. Um lugar de abundância. Só que esse lugar nós não temos o controle, Tarso. Não existe controle. Nesse lugar nós precisamos largar. Nós perdemos o controle da nesse ambiente. Ali nós somos conduzidos por Deus. Ali é Deus que governa, ali é Deus que dirige. Ali os nossos sonhos, entenda o que eu estou falando, os nossos sonhos morrem, mas nasce aquilo que está no coração de Deus dentro de nós. Ali as nossas vontades, elas se esvaem, mas aquilo que está no coração de Deus para nós vem. E eu vou te falar, escute o que eu estou te falando, meu querido. Você só vai ser feliz, você só vai ser completamente feliz se você entrar nesse lugar. Esse lugar é em Deus, no Espírito. Igreja alguma pode te proporcionar esse lugar. Ministério de louvor algum pode te proporcionar. Nenhuma sensação, nenhum ambiente, nenhum congresso pode te proporcionar isso. Somente o Senhor. E Ele está aqui. Eu queria orar contigo. Se você que está aí no seu lugar, eu queria que você começasse a orar pelo teu irmão nesse momento. Não fique como um espectador agora não, por favor, irmãos, nós estamos num ambiente. Comece a orar pela pessoa que está aí do seu lado. E os irmãos que estão aqui, vamos orar pelas pessoas, vamos tocar nas pessoas. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Quero beber do teu rio, Senhor. Se a minha sede lava o meu interior, eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Pois eu
eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de água viva. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de água viva. Estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Pois eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de água viva. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de água viva. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de água viva. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Nos leva à vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor.
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber na tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Eu quero ser como árvore e águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de água viva. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Pois eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de água viva. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Estar plantados junto ao ribeiro das águas. Sacia-nos da tua água, Senhor. Sacia-nos da tua água. Queremos estar junto a ti. Oh, mergulhar na tua fonte. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter
Pois eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Amém, irmãos. Amém. Se o Romero puder acender as luzes lá pra gente. Glórias a ti, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Apocalipse 22, verso 1. O apóstolo João, ele é levado a um lugar onde ele consegue enxergar o que vai ser a eternidade. Ele vê a eternidade. O final da Bíblia, irmãos, o final de todas as coisas. 22 de Apocalipse, verso 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus. E no meio da sua praça, de uma banda a outra, do rio que estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto mês a mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Irmãos, esse rio começou no Éden. Esse rio passou por todas as passagens da Bíblia. Esse rio foi profetizado por Jesus Cristo. E esse rio, ele não vai parar. Sabe o que você vai fazer na eternidade, irmãos? Você vai estar diante da presença de Deus. Você vai estar desfrutando dessa presença. E isso não vai ser algo que vai acontecer na eternidade. Já está disponível hoje, dentro de você. Você não precisa procurar um lugar. Você não precisa procurar uma igreja, você não precisa ir atrás de um pastor. Do seu interior fluirão rios de água viva. E essas águas, irmãos, saram, essas águas curam. Aonde essas águas passam, ali existe vida. Deus está nos trazendo entendimento para que nós venhamos buscar esse lugar, que é a presença de Deus, irmãos. Amém? Eu queria que você abraçasse a pessoa que está do seu lado e nós vamos encerrar. Deus está nesse lugar. Espírito Santo, nós queremos te adorar e te bendizer e te glorificar, Senhor. Queremos te dizer, Deus, que te amamos acima de todas as coisas. E nós queremos o Senhor. Nós não somente entendemos que Tu és a melhor coisa da nossa vida, mas nós queremos. Não se trata agora somente de uma necessidade, mas de um desejo também. Assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por Ti, anela por Ti, tem desejo de Ti, ó Deus.
Que o Senhor Jesus Cristo crave no nosso coração que nós só seremos verdadeiramente felizes, realizados, satisfeitos, se nós estivermos nesse lugar. Nos toca, Senhor, nessa noite e nos leva em paz para os nossos lares. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Vai na paz. Em nome de Jesus. Quarta-feira nós temos reunião de oração aqui na igreja, às 8 horas. Amém? Que Deus te